Alléluia. On va faire quelque chose qui est exceptionnel. Je vais vous Antonica, Fashogo, Bianca Frenti. On va traduire par non seulement Pedro qui va portugais. D'ailleurs, le bonsoir, on peut interpréter les Konabiso. Alléluia. Bien aimé, nous avons posé ça, tout le temps, on va dans l'église, on va comprendre les pensées ensemble. Alléluia. Il va aussi inviter les autres qui ne parlent pas lingala, qui ne comprennent pas la langue française, qui parlent la langue portugaise. Papa, je me dis c'est bon, on ne peut pas interpréter. Je n'ai pas compris. Ah? Je n'ai pas compris. Alléluia. Tant qu'on a le lingala, il y a le portugais. Vous comprenez? Tu es bien placé, tu parles français, tu parles portugais, tu parles lingala. Alléluia. Alors, à travers notre bien-aimé, il y a comme ma sangue pour vendre comme sous. À travers notre irmão bem amado, vai levar a boa palavra ao nosso irmão. Quem gana que tem que mais en tout cas, n'a bénéficié de quelque chose. Foi naquele lugar, mas beneficiou de alguma coisa. Amen, amen. Alors, et vous allez, maintenant, on va tirer un abisso. Vai ser melhor por cada de nós. Pour tout comme appeler belé. Para nós ficarmos. Parce que pour ça, nous avons besoin. Parce que porque a vontade de Deus é. Batubayo kasango malam. As pessoas ouvem a boa palavra. Babongo la mitema. Para se converter. Para se converter a Deus. Pour nous coloana. Porque naquele dia. Vamos para contar o continente. Vamos sentar no céu. Alléluia. Na que a interprétation il y a tango. Sei que a interpretação pode dar mais tempo. Mais tu kana ibisa yo bien aimé. Mas deixa eu te dizer. Tango dos ala monza na pesinga. O tempo que temos Deus que deu. Amen. Amen. Moi j'ai travaillé toute la nuit. Eu trabalhei toda a noite. Ça c'est dans mon compte, n'est-ce pas? Essa é a minha conta. Mais ce que c'est que n'a pas ça va être supplémentaire pendant Zambé. Se fosse para dar horas suplementaires a Deus. Et en gros tende ko bet sakaliba. Não sei isso que vai dar o pecado. Parce que nous tous en yango. Porque tudo que temos. Zambé n'a pas isso. É Deus que deu. Amen, amen. Vous devez m'excuser parce que vous n'avez pas mais ali. Vamos desculpar porque a minha voz não está bem. J'ai ramassé beaucoup de la ventilation pendant toute la nuit. La ventilation pété. Fica muito lá do ar condicionado. Alors, beaucoup de ça parce que vous voyez exactement bien. Vamos desculpar porque a voz não está bem. Alléluia. Alors, je vous salue encore une fois par le nom de Jésus. Vamos cumprimentar o nome de Deus. Laisse-moi te dire une chose. Deixa eu te dizer uma coisa. Quand tu interprètes, quando estás a interpretar, ça ouvre beaucoup de portes. Abre muitas portas. Vous pouvez vous asseoir, merci. Pode aceitar. Nous avons une interprétation. A pessoa que está fazendo interpretação. Nous avons une intercession. A pessoa que faz intercessão. Bazali batu o Nzambe a utilizar souvent que de música na musala na Nzambe. São as pessoas que Deus utiliza para administrar o nome de Jesus. Ngai na interpretar na português. Eu fazia interpretação em português. Na Zamba na Lunda. Em Lunda. Na banolo ba português o babengi kuna para biso calão. Eu falava calão. Como francês a balabala. Tipo francês da rua. Se eu bi português, montar bi português, mas lá ma balo seca eu. Quando eu falava português, uma pessoa falava bem português na barriga. Mais esunganga mingi. Mas ajudou-me muito. Pena iba bem monoko yango. Para saber falar português. Même lelo. Até hoje. Nós vamos guardar toujours le bas portugais. Sempre falo português. Alléluia. Ce qui nós sur la bande de na mboka. Se estou a falar com os irmãos que estão em Luanda. Ah, mais eu jogo portugais de l'offre daga ao. Falam, você está a falar português, tem que vir aqui. Alléluia. Et je me sens plus à l'aise quand je prêche en portugais. Me sinto mais alegre quando falo português. Et quand je vais en Angola, e quando vou em Luanda, je prêche en portugais. Prefiro pregar em português. Amen, amen, amen. Amen. Donc eu le là, au telemi awa. Como você está aqui de pé. Nzambaza na yo. Eu vou chegar contigo. Le là pour yemba asute. Como já não cantas. Ce qui te sing tu close la posa muta portugais. Se precisamos de alguém que fala português. Eu vou lá. Você vai ter que estar aqui. Nzambe apambolo. Amém. Alléluia. Amen. Alors nous allons entrer dans la prédication d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Romains. Vamos abrir a Bíblia na Romano. Chapitre 8. Capítulo 8.
Nous allons lire à partir du premier verset, Vamos ler a partir do primeiro versículo na verset 8. até o versículo 8. Je vais lire rapidement en français avant que l'archevêque Kabea se prépare. Vou ler em francês. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Au verset 5, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. Au verset 6, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Verset 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Je vais m'arrêter par là. Papa va lire en lingala. Vamos chamar o pastor para ler em Lingala. Tangi na mokanda ya baloma mokapo ya mwambi nzela ya liboso na mwambi. Tangi na kombo na nkolo Yesu. Na boye sasa hivi bango kati na Kristo Yesu bakokitisama te. Mpo ete mobeko na molimo na bomoi kati na Kristo Yesu esili kosikola yo na mobeko na masumu mpe na kufa. Mibeko eyebaki kosunga te mpo na bolembu na nzoto, kasi Nzambe asili kotinda mwana na ye moko na lolenge na nzoto na masumu ete asambisa masumu kati na nzoto. Bongo tokokokisa malako na sembo na mibeko awa ezali biso kotambola na bizaleli na nzoto te, kasi na bizaleli na molimo. Nzambi baoyo bazali bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto, nde baoyo bazali na molimo bakotia mitema na makambo na molimo. Kotia motema na makambo na nzoto ekoyesa bobele kufa, nde kotia motema na makambo na molimo ekoyesa bomoi mpe kimia. Mpo ete motema motiami epai na nzoto ezali moyini na Nzambe, eyebi kotosa mibeko na Nzambe te, ekoki mpe kosalaka boye te. Mwambi bango bazali kotia motema na makambo na nzoto bayebi kosepelisa Nzambe te. Alléluia. Nous acclamons très 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 fort la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Hoje tem uma boa novidade. Et cette bonne nouvelle, Esta novidade é c'est celle que nous venons de lire, que acabamos de ler. que j'ai intitulé comme thème O tema é « Je suis non coupable Não sou culpado. ». Je suis non. Não sou culpado. É a tema. Vous le baron dirait, vous me dites maté. Estão a falar tipo de velocidade. Je suis non. Não sou culpado. Non, là, il n'y a pas l'impact. Aqui não tem impacto. Vous savez, quand on est dans un tribunal, Sabe como estamos no tribunal?
Tu dois passer au jugement. Vais ter que passar no julgamento. Et tu attends la décision des juges E vais esperar o julgamento do juiz impatiemment. impacientemente. Alléluia. Amém. Et quand les juges te déclarent E quando o juiz declara que vous êtes non coupable, que não és culpado, la joie qui va saillir en toi, a alegria que vais sentir, personne ne peut l'expérimenter. ninguém pode experimentar. Alléluia. J'ai un collègue, Tem colega, il avait un problème de divorce. tinha um problema de divórcio. Tellement sa femme l'a maltraité, Como a sua esposa maltratava, il dit mais c'est pas possible. disse que não é possível. Elle ne travaille pas. Ela não trabalha. C'est moi qui ramène tout à la maison. Eu levo tudo em casa. Mais elle me traite durement. Ela me trata dura. Je n'en veux plus. Já não quero. Vous savez, le divorce, na tribunal, ils auront moins de temps. O divórcio normalmente pega muito tempo. Et le jour du jugement final, O dia do julgamento final, quand le juge a déclaré que non, quando o juiz declarou que vocês dois estão separados, il avait une mallette avec lui. ela tinha uma maleta. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette-là? Tant que ça, il y a un revolver. Eles falaram, por que tem esta maleta? Pode ser que tem uma pistola. C'est tant que E quando cortaram toda a coisa de il y a separação, Zouama qui n'a sai. ele estava muito alegria. Or, dans la mallette, il y avait un champagne. Naquela maleta havia uma garrafa de champanhe. A fongoli, mon ami, ça va juger. Abriu a garrafa de champanhe à frente do juiz. Alléluia. Parce qu'attendant qu'il moment, on attend le moment. Porque estava esperando aquele momento muito tempo. Mais ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce qui Mas esta manhã, eu gostaria de repetir uma coisa. Nous savons tous que nous étions condamnés. Sabíamos tudo que éramos condenados. Oui, le monde a été condamné. O mundo foi condenado. L'être humain a été condamné O ser humano foi condenado à travers la désobéissance d'Adam et Ève. através da desobediência de Adão e Le Eva. péché est entré dans le monde. O pecado entrou no mundo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie. Seja na alegria. Parce que ce matin, tu vas comprendre encore Porque esta manhã vais compreender mais. que tu es non coupable Você não estás culpado. et que tu es libéré. Você está em liberdade. Alléluia. Amém. Vous et moi, nous étions condamnés. Tu e eu fomos condenados. Nous n'avions plus l'accès de nous approcher auprès du trône de Dieu. Não tínhamos mais acesso para entrar no trono de Deus. À travers les péchés. Através do pecado. Je pense que le dimanche passé, j'avais relaté en passant Acho que o domingo passado fui relatado que dans l'Ancien Testament, que no Antigo Testamento, quand les Juifs péchaient, quando os judeus pecavam ils avaient compris la gravité du péché. e compreendiam a gravidade do pecado, Il a fallu qu'ils apportent un animal eles eram obrigados a levar um animal au para sacrificateur poder sacrificar. qui va les démorceler, qui va les couper Que vai cortar et qui va les brûler e vai queimar. pour le pardon de nos péchés. Para poder perdoar os pecados. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mais ça, c'était pas suffisant. Mas isto não era suficiente. Et quand je vois l'Ancien Testament, la Bible me dit que ce sont de l'homme des choses à venir. E quando vejo o Antigo Testamento, diz que as coisas vão chegar. Oh, Dieu savait que ça suffisait pas, ça, c'était pas suffisant. E Deus sabia que não era suficiente. Oh, vous et moi, il a fallu que Christ, Tu e eu pedia que Deus, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, que chamamos anjo de Deus, celui qui ôte le péché du monde, aquele que tira o pecado do mundo puisse abandonner son trône de gloire e deixa o seu trono à cause de vous et moi. por causa de tu e eu. Amém. Oh, l'humanité ne le réalise pas. A humanidade não realiza, Oh, la société ne le réalise a pas. sociedade não realiza, La jeunesse non plus ne la réalise pas. a juventude também não realiza. Mais la jeunesse de l'église de Christ, Mas a juventude da Igreja do Cristo au moins, a compris quelque chose. compreenderam uma coisa. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Oh, j'ai fait la nuit, c'est... Non. Pendant le 8, il est tongo. Trabalhei desde ontem e hoje de manhã. Oh, la jeunesse. A juventude boa. Je vous ai dit que je suis déguisé.
Se eu tivesse uma da igreja, eu acredito que estou pisado. Et je vois tout. Eu vejo tudo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je dis, je vois. Eu sempre falo que eu vejo tudo. Je ne suis pas Dieu. Parce que Eu Dieu não voit sou tout. Deus. Il y a des fois, je vois des choses que vous pensez que nous, on ne connaît pas. Mas olha bem as coisas que você pensa que eu não vejo. Alléluia. Amém. Mais la jeunesse de l'église de Christ a compris Mas a juventude da igreja do Cristo compreendeu que nous sommes non coupables. que não são culpados. Je ne suis pas non coupable. Je suis non coupable parce que ce n'est pas par mes œuvres. Não sou culpado por causa do meu trabalho, Mais parce qu'il y a eu quelqu'un mas tem alguém qui a pris ma place. que pegou meu lugar. Alléluia. Et cet homme s'appelle Jésus. E este homem chama-se Jesus. Ah, le bango bien maman en portugais. E este homem chama-se Jesus. Jesus Christ. Jesus Cristo. Ele tomou meu lugar. Le bon en français. Il a pris ma place. Si on a le portugais, il y a côté français. Si on a le lingala, il y a petit portugais. Parce qu'il comprend les trois langues. Et la bénédiction. Se eu falar em português, você fala em francês. Alléluia. Se eu falar em inglês, você... Bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'a déclaré Meu irmão, Deus declara. Tem alguém que declarou: non coupable. não és culpado. Oh, moi j'étais péché. Eu fui pecador. Je n'avais plus l'accès de m'approcher près du trône de Dieu. Não tinha mais acesso para o lado de Deus. Je n'avais plus un animal chaque fois à offrir à Dieu. Já não tinha mais animal a cada vez oferecer a Deus. Mais Dieu a vu, mais jusqu'à quand cette humanité tout entière Mas Deus disse: até onde que essa humanidade vai ir? vont continuer à lapider, à tuer les animaux pour demander le pardon de leurs péchés. Vão continuar a matar os animais para poder pedir perdão. Et la Bible dit que Dieu a abandonné son trône de gloire lui-même. E a Bíblia diz que Deus abandonou o seu trono de Il glória. a revêtu la chair humaine Meteu o corpo humano pour communiquer avec toi qui es homme pécheur. para poder comunicar com você que és humano. Alléluia. Ah, moi quand je réalise toutes ces choses, Eu quando realizo todas as coisas, et l'autre ni ne peut pas kabolanga na bolingo na o que é que pode me separar do amor de Deus? Alléluia. C'est alors que je peux marcher tête haute Assim posso andar com a cabeça acima, parce que je suis non. não sou não culpado. Je peux marcher tête haute Posso andar com a cabeça alta, parce que Dieu m'a libéré de la puissance porque du Deus péché. me liberou no poder do pecado. Est-ce que vous me comprenez? Estão a compreender? Mais j'aimerais quand nous venons à l'église Meu irmão, eu gostaria quando você viesse na igreja, que nous puissions rentrer chez nous quando voltarmos em casa, avec quelque chose uma coisa qui vient de Dieu. que vem de Deus. Et cette chose qui doit transformer Esta coisa vai ter que transformar nos vies. a sua vida. Alléluia. Amém. Alléluia. Il n'y a donc maintenant Tem agora aucune condamnation nenhuma condenação pour ceux qui sont en Jésus-Christ. para aqueles que estão em nome de Jesus. Pourquoi? Parce que nous qui sommes en Jésus, Porque nós que estamos em Jesus, nous ne vivons plus pour notre nature. já não vivemos para a nossa natura. Amen. 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 Nzoto nanga omeminga na lilita nzoto oyo nalatisaki yo super soso nalatisaki yo olo natambulaki yo na Mercedes lelo nzoto omeminga na li. O meu corpo que eu arrumei, me Laisse-moi te rappeler quelque chose. levou no pecado. Deixa-me que eu te reparar uma coisa. O teu corpo Ton corps nunca vai te agradecer. jamais te remerciera. Alléluia. Amen. Eza na bato balingi banzoto na bango Il y a des gens qui aiment leur corps. so bakoti na salle de bain Quand ils rentrent aux toilettes, faut obeta porte. vais ter que tocar a porta. Tu sais pas qu'aujourd'hui c'est dimanche? Então, je peux te traduire en português en français. Não sabes que hoje é domingo para nós vamos ir à igreja? Tem pessoas que não entram no quarto de banho, ficam muito tempo. Os outros estão na douche, liberei a douche com ela socolar. Ele fala, deixa o quarto de banho porque tem que preparar para a igreja. Alléluia. Mais parce que alingi nzoto na ye. Porque eu gosto do seu corpo. Mais nzoto oyo olingi Mas o corpo que você gosta, mokolo moko te kopesa yo merci. nenhum dia vem te agradecer. Alléluia. Bien-aimé, comme un jour, hein? Meu irmão vai ter um dia. Nzoto ebolata O pantalon. corpo já não quer meter calça. Abi non monsieur tokolata so pantalon te. O corpo pode dizer, não, não vou meter calça. Okomolata nzambala wana balata. Vais meter aquele vestido que mete. Parce que nzoto ebo, Porque o corpo já não quer. mais eloko nini opesaki na nzoto te. Mas o que é que você não deu ao teu corpo? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit E a Bíblia diz,
En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit a lei do Espírito qui donne la vie que dá vida en Jésus-Christ. em Jesus Cristo, que me liberou. Avant, c'était la loi. Antes era a lei. Posso pecar como eu quiser. Na dimanche, na vendredi. Na sexta-feira, parce que ce que na Israël, quand você vai no Israel, até hoje, vendredi na 17h, sexta-feira 17h, tout est fermé. Tudo está fechado. Shabbat. Shabbat. Alléluia. Même sincère. Par règlement, ceux qui ont 50 thèmes et 50 étages, ils vont tellement 1, 2, 3. Chaque niveau, ça s'arrête. Parce que tu ne peux pas prier. Ok, na 8e étage, na 10e de salle. Ah, parce que ils ont collé ça. Até o elevador foram regulares de uma maneira que você não pode ir trabalhar. Porque a sexta-feira é o dia do Shabbat. Bah, restaurant na Bango, ils engagent les Palestiniens. Nos restaurantes, eles pegam os palestinados. Parce que Bango mokola samedi, bah ça la gâté. Porque no sábado eles não trabalham. Alléluia. Ça c'était la loi. Isto era a lei. Mais il y a une quantité de gens, de juifs, jusqu'aujourd'hui. Mas tem sempre uma maioria de gente juiva. Et ils continuent à croire encore à la loi. Continuam sempre a acreditar naquela lei. Mais vous et moi, comme nous sommes de temps de la grâce, mas tu e eu, como estamos no tempo da glória, Paul voulait tout simplement nous communiquer Paul queria sempre nos comunicar qu'en effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ que a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo nous a libérés. nos libertou. Alléluia. Donc si toi tu es libéré du péché, se você está liberado do pecado, si tu es annoncé non coupable, se estão te dizer que não és culpado, c'est à cause de Jésus. É por causa de Deus. Non soumettre sur Jésus, nem te soumet pas seulement à Jésus, mais à travers l'Esprit de mais através do Espírito Santo. O Espírito de Deus é mais important. O Espírito de Deus é mais importante. Alléluia. Amen. Pas devant le péché, il y a l'Esprit de Dieu qui te parle. À frente do pecado tem o Espírito de Deus que te fala. Il te dit qu'il y a là ce que tu aimerais faire. Ele te diz o que você quer fazer. Jésus l'a cloué à la croix au Mont Golgotha. O Deus já meteu na coisa, na cruz. Il t'a libéré de la prostitution. Ele te libertou da prostituição. Alléluia. Amen. Il t'a libéré de l'alcool. Ele te liberou do álcool. Il t'a libéré de la fumée. Il liberou do cigarro. J'ai un collègue qui me dit, écoute, depuis que j'ai arrêté de fumer, tem colega que sempre me fala, desde que eu parei de fumar, je peux courir, je peux comme ça. Posso correr. Ah, quand je dors, ma femme, elle n'écoute plus rien du tout. Quando eu dormo, minha esposa já não escuta nada. Parce que la fumée au-dedans de lui, porque o fumo que estava dentro do seu corpo l'empêchait de respirer correctement. Ele não conseguia respirar normalmente. Alléluia. Parce que si tu dis à quelqu'un de laisser de fumer, quando você fala uma pessoa para parar de fumar, vous savez la réponse qu'on nous donne? Sabe que é o que responde? Je suis en train de me battre avec un copain. Está a lutar com um amigo. Je dis chaque fois que tu es avec moi, ne fume pas. Eu sempre lhe falo, quando você está comigo, não fuma. Alléluia. Amém. Si tu l'aimes, de toute façon, on va tous mourir. E ele sempre me fala, de toda maneira vamos todos morrer. Ah, mais ceux qui m'ont gagné, c'est que non, ceux qui m'ont caillé, l'autre kufa. Ah, là ça vient sérieux. Mas quando o médico lhe fala, se você não parar de fumar, vais morrer. Alléluia. Só vai vir do tika milango, tika vino ano melaka. Quando você fala uma pessoa, vai ter que deixar a beber. Vu qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, quando não tem espírito de Deus, il va te dire, tu penses seulement que vino n'est pas les sumo. Ele vai te falar, você pensa que o vinho é pecado. Mais quand le médecin te dit, monsieur, qu'il y a là, mas quando o médico te fala assim, encore un verre, mais copo, tu vas mourir. Você vai morrer. Ah, j'aimerais vivre à la retraite. Você vai assustar e vai falar, não gostaria de viver mais tempo. Alléluia. Amen. Mais toutes ces choses, mas todas essas coisas, l'esprit de Dieu, o Espírito de Deus, nous a libérés de ça. Nos libertou disso tudo. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Un bon amen. Amen. Si vous tu es libéré, dites un bon amen. Si tu es libéré, dites un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur parce qu'il nous a libérés? Gloria, 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 gloria à Jésus. Oh, la
milangwa pona ye. Ganatika kobeta pona ye. Onganatika kofinga pona ye. Onganatika kindumba pona ye. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous sommes non coups. Meus amados, você não é culpado. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il est important dans nos vies. É a razão para aquele meu irmão é importante na vida. De demander à chaque fois que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider. Pedir sempre que o Espírito Santo sempre pode nos ajudar. Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas abandonner. Porque tem coisas que não conseguimos abandonar. Par notre propre force. Para nossa própria força. Alléluia. Amen. Mais à travers l'aide du Saint-Esprit de Dieu, mas com a ajuda do Espírito Santo, ça va partir toute seule. Isso vai sozinho. Amen. Pasteur tem muita opção. Não é pastor que vai te proibir. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mas o Espírito Santo que está em você. L'Esprit de Jésus qui est en toi. O Espírito de Deus que está em você. Te dira non. Vai te falar não. J'étais déjà libéré de la puissance du péché. Je t'avais déjà déclaré non coupable. Eu já te declarei não culpado. Ne fais plus ça. Não faça isso. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple qui est mondain. Vou pegar exemplo que vimos no mundo. J'ai un retrait de permis. Quando você vai escolher uma carta de condução. Parce que. Porque. Je roulais trop vite. Estava escolhendo muito rápido. J'ai un mois de retrait. Vou pegar mês do retrato. Ils m'ont puni. Porque fizeram uma punição. Ils m'ont sanctionné. Vão fazer uma sanção. Ils m'ont privé que je puisse pas conduire. Assim não vou poder conduzir mais. Avec l'amende à côté. Com a multa. Pour aider un anini malade. Para poder me conciliar melhor. Mais après les 1 mois. Depois do mês. Je suis en sursis. Assim vou ter instrução. Alléluia. Donc ceux qui n'ont jamais sous les camouans balami balé. Se eu voltar mais fazer essa coisa uma segunda vez. Au lieu de 1 mois et comme il y a 3 mois. À vez de eu ter mês de não conduzir, vai ter 2 meses. Si j'avais 3 mois. Se tiver 3 meses. Et comme 6 mois. Vai acontecer 6 meses. C'était 6 mois. Se fosse 6 meses. Ça devient une année. Isso fica ano. Et si j'étais en sursis de une année. E se eu fizer uma sanção de ano. Délai déterminé. Vais ter uma dor que não podes mais conduzir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Meu amado. Quand tu auras encore ces permis. Quando você vai ter mais a carta de condução. Tu vas réfléchir plusieurs fois pour faire une infraction. Vais pensar muitas vezes antes de fazer uma coisa que não está. J'ai un ami qui est serviteur qui avait retrait de permis. Eu tenho amigo que é servitor de Deus. Tout recommence à zéro. Ele começou novamente a carta de condução. Parce qu'en un seul jour, il a fait des fautes graves. Porque no mesmo dia ele fez 2 faltas graves. Vous savez, en Suisse romande, on est sympa. Sabe, na Suíça romana são simpáticos. La police ne contrôle pas, ne surveille pas. Mais vas-y en Suisse alémanique. A polícia não surveilla assim quanto a carta de condução. Ah là, ils sont sévères. Lá, ils sont sévères. Eles são muito duros. Ils sont pas là, mais ils sont là. Estão, mas não estão. Des caméras partout. As câmeras do outro lado. Alléluia. Il lui manquait 1 semaine pour avoir son permis définitif. Só faltava uma semana para poder ter a carta definitiva. 1 semaine, vous vous Uma rendez compte? semana. C'est 3 ans normalement, non? Normalmente é 3 anos. Un dimanche, Domingo. convoqué Foi convocado. à Zurich, No Zurigo. assis-toi, Falava, senta-te. télévision. Meter a televisão. C'est vous, monsieur? Perguntar, é o senhor? Oui. Disse sim. Grand poisson na cima, tinha poisson, il y avait la serviteur dans la voiture. Ele vinha meter peixe do servitor no carro. Bendiam. Ele puxaram na câmera. C'est vous? Falaram, é o senhor? Oui. Ele disse que sim. C'est bon. Dankeschön. Ele falaram, obrigado. Zonga na yo. Pode voltar. Permis, babotoli. E aquele meu amigo pegaram a carta de condução dele. Pour refaire encore le permis, E assim começou novamente a fazer a il carta de fallait voir le condução. psychologue. E para fazer novamente a carta de condução, você vai ter que ver um psicólogo. Minimum 900 francs. Il y a séance. Minimamente 900 francos. Il nous va où vous avez permis SICA. Vocês que pegaram a carta de condução Vous avez dit non, Gokumba. estão a ver que conhecer é boa coisa. Ça coûte cher le retrait des permis. Mas quando te retiram a carta de condução, isto Alléluia.
Bref, c'est bien aimé, dit papa, attends le téléphone et je la wana na goyamba. E esse meu amado sempre me fala, papai, mesmo se o telefone está a tocar, não respondo mais. Limitation 50, ngai na zona 40. Quando eu vejo quando metem, só coisas assim. Même si vous klaxonnez les cas. Même se eu fazer tudo onde se passa. Ah oui, papa, makambo nga na moni. Onde papa que eu vi. Não. Alléluia. Amém. Azui et gatelo. Ele pegou uma decisão. À travers Bambongo, il y a dépensé pour les faire. Através do dinheiro que ele gastou. Et puis c'est sur encore une leçon plus. Então, mais de lição de vida. Amen, amen, amen. Alors nous sommes enfants de Dieu. Nós que somos filhos de Deus. Bien-aimés, nous avons été libérés Meu amado, fomos libertados de l'esclavagisme du péché. Esclavagista do pecado. Comment est-ce que nous allons encore revenir encore dans les péchés? Como que você quer mais voltar no pecado? Alléluia. Alléluia. Non, Jésus m'a libéré. Não, Jesus me liberou. Et na ligne sur na prison. Eu já não quero mais voltar na cadeia. Não. Donc, oh non, Não, já não quero voltar mais. Il m'a libéré. Porque Deus me liberou. Et l'apôtre Paul dit, E o apóstolo Paulo disse, ce qui était impossible à la loi, o que foi impossível na lei, parce que la nature humaine la rendait impuissante, porque a natura ela mesma lhe fazia. oh, Dieu l'a fait. O Deus fez. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? O que Deus fez na tua vida? Qui peut me répondre, s'il vous Você plaît? pode me responder? Viali, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? E vi ali o que Deus fez na tua vida. Il m'a libéré. Deus me liberou. La vie. Oui. Oui. Qui encore? Quem mais? Antonica, o que Deus fez na tua vida? Me deu a respiração. Ah, toutes les réponses, comme on dit, sont bonnes. Toda a resposta que estamos a dar é bom. Ce que Dieu a fait dans nos vies, O que Deus fez nas nossas vidas. ce que Dieu a fait à travers l'humanité tout entière, O que Deus fez na todo mundo. ce qui était impossible dans la loi, Foi impossível na lei. mais Dieu l'a rendu possible. Deus fez isso para Il nous a envoyé son Fils unique Deus Jésus. enviou o Filho de Jesus. Alléluia. Pour que tu aies la vie sauve parce qu'il y a Para quelqu'un qui que est você venu. tenha a vida salva. Pour que tu sois innocenté parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Porque você fosse liberado porque veio um filho dele. Pour que moi je sois libéré parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Porque eu fosse liberado foi alguém que veio. Et cet homme s'appelle E Jésus. esse homem, o nome dela é Jesus. Ah, quand je pense à ça, Eu quando eu penso isso, mesmo estou cansado, sempre falo, vou ter que glorificar a Deus. je pouvais aussi dormir Também podia dormir, pour recommencer à 15h30. porque vou começar às 15h30. Je dis Seigneur, Disse, Senhor, makasi naza nango, a força tenho, yo no besika. você que deu. Alléluia. 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 Vamos devagar e bem, Olha, falamos mais bem, porque hoje é uma boa nova. porque hoje c'est une nouvelle chose. Nós estamos libertados. Nous sommes libérés. Deus nos amou, Dieu nous a appelés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés, Ele nos libertou. et nous a libérés. Alléluia. Que era impossível ontem, Ce qui était impossible hier, mas hoje é possível. mais aujourd'hui c'est possible. Amen, 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 amen. Nous acclamons très, 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 très fort notre Seigneur. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Il nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils unique Jésus, afin qu'il vienne nous libérer de la puissance de la malédiction, de la puissance du péché. Pecado. Et Paul va plus loin, il dit, O Paulo vai mais distante disso, hein? au parti B, Na parte B, Dieu l'a fait. Deus fez, Il a condamné le péché condenou todos os dans pecados la nature humaine. da natura humana. C'est ce que je viens de dire en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Enviou o filho dele no nosso mundo que é semblado com o pecado. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu pouvait communiquer avec l'homme? Meu amado, como que Deus podia comunicar com os seres humanos? Car lui-même il dit, personne ne peut me voir et vivre. Porque ele mesmo disse que ninguém pode me ver e viver. Oh, Dieu s'adaptait parce qu'il est celui qui adapte tout. Deus tem que se adaptar, porque ele adapta tudo. Babeki azali l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprêt. E chamar aquele onisciente, presente, é porque ele é presente.
Il dit pour que je puisse sauver cet homme que j'ai créé à mon image. Ele disse para poder salvar o homem que eu criei selon a minha Il imagem. faut que je puisse revêtir la chair humaine. Vou ter que meter o corpo humano. Alléluia. Faut n'aboutir mananzala ya mwasi. Vou ter que sair no corpo de uma mulher. Joseph Assali Zoua. O José tinha ciúme. Ange aí a l'habilité. O anjo disse não. Cala a boca. Cala a bouche. Não fica com medo. N'aie pas peur. Combien tu n'isate? Ne t'inquiète pas. Marie a trompé yote. Marie ne t'a pas trompé. Eza makambo na ngai. São as coisas. Alléluia. Amen. Il a vécu parmi nous, Jésus. Jesus viveu conosco. Mais la Bible me dit que dans toute sa vie, Mas a Bíblia diz que na toda a vida dele, il n'a point paix. ele nunca pecou. Il est venu prendre ta place et ma place. Ele veio pegar o teu lugar e o meu lugar. Bien-aimé, tout ça va faire na biso eza malamu. Bem amado, fazemos nossa verdade. Le lendo na biso eza malamu. Nossa vaidade é melhor. Ma toyeba eloko moko. Mas nós vamos ter que saber uma coisa. Eza na moto moko. Tem alguém Oyo andimaki fimbu. que aceitou para lhe bater. Po ete yo obengama lelo mwana nzambe. Para você se chamar-se hoje filho de Deus. Alléluia. Et c'est dommage É uma tristeza que la société aujourd'hui, que a sociedade de hoje, l'être humain aujourd'hui, o ser humano hoje, ne comprend pas toutes ces choses. não compreende todas as coisas. Amen, amen, amen. Amen. On s'intéresse à des choses qui sont futiles, qui ne donnent pas, qui nous aident pas dans la spiritualité. Estamos ficando interessados com as coisas que não vão nos ajudar no Espírito Santo. Alléluia. Mais l'église de Christ, mes bien-aimés dans les Seigneurs, Mas a igreja do Cristo, bem amado, grand frère, maman, bana, os mais velhos, as crianças, as que l'Esprit de mães, Dieu nous aide. o Espírito Santo nos ajuda. Demandons qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu puisse nous accorder cette force Vamos sempre pedir que o Espírito Santo nos dê essa força de ne pas nous éloigner de la présence de Dieu. para nós não ficar longe de Deus. Bien-aimés, même dans les moments difficiles, Meu amado, meu momento difícil, même dans les moments de la tristesse, meu momento de tristeza, même dans les moments de la joie, meu momento de alegria, que cela ne puisse pas t'éloigner que isso não fica te afastar de Deus. loin de la présence de Dieu. Alléluia. L'exenga molimo na Nzambe, Peça o Espírito Santo, eloko yo boyaki lobi. a coisa que você não querias ontem, Parce que omonaki yango ezali mabe, porque você viste que não era bem, tozongela yango lelo te. não voltas hoje. Alléluia. Même dans les fêtes, je vois Mesmo nas festas eu vejo les chrétiens qui sont, comment dirais-je, dans le banine, ni chaud ni froid. os cristãos que são nem Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. não tem outro nome, Il n'y a pas un autre mot. não tem outro nome, Ni froid ni. nem quente, nem Au sein de ces frio. fêtes, au sommet de Massanga, Você faz festa, compra as bebidas, dans la boisson secrète. você compra bebida com álcool e bebida sem álcool. Mais Dieu nous a libérés de l'alcool, non? Meu Deus nos libertou do álcool, Vous allez prendre un verset, mais Paul dit à Timothée un peu de vin pour l'estomac. mas você vai ver na Bíblia que está escrito no Timoteu que Deus diz copo de vinho faz bem no estômago. J'étais là en Israël. Eu fui no Israel, C'est dans le désert. no deserto, Il n'y a pas d'eau. não tem água. On nous a montré l'endroit où Paul a dit à Timothée. Nos mostraram o lugar que o Paulo disse no Timoteu. Alléluia. Et vous savez qu'Israël a allé champion, il y a pas vigne. Você sabe que no Israel fazem muito vinho. Donc, parce que vigne, beaucoup na carte pour ça. Les vignes est comme chimique na carte. Elas fazem vinho natural, mas aqui hoje o vinho tem muita química. Alléluia. Oh non, moi je peux pas manger s'il n'y a pas un petit rouge. Ah, eu não posso comer se não tem copo de vinho. Mais Dieu nous a libérés de toutes ces choses. Mas Deus nos libertou disso tudo. Bible lobi malheur na mutoazo milisa moninga ne milango. A Bíblia disse o maldito homem que está vindo o outro. Alléluia. Mais tu vas voir même les chrétiens, même des serviteurs. Mas você vai ver mesmo o servitor de Deus Vous voulez un peu de rouge? que fala que é um copo de Vous voulez vinho. un peu de rouge? Que é um copo de vinho. Dieu nous a libérés de toutes ces Deus nos choses. libertou disso tudo. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, Vamos ler no capítulo de João, au verset 3, João 3, verset 8. capítulo 8.
18, pardon. Ah, 18. João 3, 18. L'archevêque Kabia va nous lire en lingala. Merci. O pastor Kabia vai ler o Lingala, por favor. Jean 3, 18. João 3, 18. totandi na kombo na nkolo Yesu. Amen. Oyo azali kondima ye akosambisama te. Oyo azali kondima ye te asili kosambisama na ino po ete andimi kombo na mwana na likinda na Nzambe te. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés, Esta é a razão, meu amado. nous insistons Estamos sempre a insistir à tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo na vida dele, qui donnent leur vie à Jésus. que dão a vida a Jesus. Amen. Amém. Et il y en a aussi ceux qui ont donné leur vie à Jésus, Tem também aqueles que deram a vida a Deus, mais à travers les problèmes de ce monde, peut-être. através dos problemas desse mundo, Peut-être à travers, comment dirais-je, la richesse de ce monde, através da riqueza desse mundo, ils ont abandonné Christ dans leur vie. abandonaram Deus na vida deles. Mais j'aimerais te rappeler ce matin Mas eu gostaria de te lembrar hoje de manhã qu'il ne faut jamais abandonner Christ dans ta vie. não abandona Jesus Cristo na sua vida. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, il y en a de ces gens-là pour échapper à leur père. Bem amado, tem aqueles irmãos para poderem fugir nos pais dele. Les hommes placent leur confiance à leur intelligence. O seu irmão mete a confiança dele na sua inteligência. Oh, je suis docteur. Ou sou doutor. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Ou sou assim, assim, assim. Oh, j'ai beaucoup de l'argent. Tenho muito dinheiro. C'est pas mauvais. Isto não é mau. J'ai beaucoup de relations. Tenho muitas relações. C'est pas mauvais. Não é mau. Mais bien aimé dans le Meu Seigneur, amado Senhor, laisse-moi te dire une chose. fazer uma coisa. Même ton argent, Mesmo o seu dinheiro, même ton intelligence, mesmo a sua inteligência, même tes bonnes œuvres, mesmo as tuas boas coisas, il y a un mot qui est coquité. isso não é suficiente. Mais il faut que tu acceptes Você vai ter que aceitar Christ Cristo dans ta vie na sua vida. comme le Seigneur est. Como Jesus Cristo Senhor. Alléluia. Amen. Oh, mais Yesu qui a fait pour l'humanité, est-ce que tu l'as O accepté Deus veio morrer para a humanidade, mas você aceitou pour que toi tu sois libéré, porque você seja liberdade, pour que toi tu sois innocenté? porque você pode ser inocente. Tu dois croire Você vai ter que acreditar à ce Fils que Dieu a envoyé pour o vous. Filho que Jesus Cristo enviou. Et ce Fils s'appelle Esse Filho, o nome dele é Jesus. Mesmo o nome de Jesus Cristo. A pessoa que te libertou. A pessoa que cadeau d'anniversaire voiture, Mercedes. A pessoa que deu presente de aniversário carro. Quando vem na tua casa, como que você vai lá receber? Vais ter grande sorriso. Parce qu'il t'a fait plaisir. Porque te deu carro. Como Jésus. E o Jesus. Qui nous a libérés. Que te libertou. Bien-aimés, nous étions condamnés. Meus irmãos, fomos condenados. Peut-être on ne pouvait même pas arriver à cette tâche que tu as. Pode ser que não ia chegar neste lugar hoje. Parce que dans les camps de l'ennemi, c'était préparé. Porque no lugar do teu inimigo já foi preparado. Mais Jésus a dit non. Mas Jesus disse não. Alléluia. Celui-là, il est pour moi. Ele aí é para mim. Je l'ai libéré. Já lhe libertei. Et à chaque fois que tu te lèves, E a cada vez que você acorda, à chaque fois que tu marches, a cada vez que você anda, marche la tête haute. anda com a cabeça alta. Parce que Porque Jésus t'a libéré. o Deus te libertou. Alléluia. Amen. Eu já não sou escrava. Eu não sou escrava do pecado. Eu não sou escrava de ninguém. Parce que Jésus Porque Jesus m'a libéré. me libertou. Et quand je pense à E ça, quando eu penso isso, je vis que pour lui. só vivo para Ele. Alléluia. Dis
jour au jour, bien-aimé, de notre existence, hein, Dia a dia da sua existência, vis pour le Seigneur. vive para Deus. Vis pour le Seigneur. Vive para Deus. Si Jésus revenait Se aujourd'hui, Deus voltasse hoje, alléluia, nakozalawa. onde eu estarei? Et si la mort m'arrivait E aujourd'hui, se a morte viesse hoje, bon moïnanga ekozala. a minha vida como vai ser? Alléluia. J'étais avec un collègue pendant toute la nuit, il me dit, mais Rogério, Ontem estava com um colega toda a noite. tout ce que nous faisons pour finir est vaidade. Ils disent, aïe, aïe, bagate. Me disse que tudo que fizemos nesse mundo é vaidade. On se donne la peine, on construit, on fait ça, on fait ça. Mais après, on va tout laisser. Eu sempre falo, vamos construir, vamos fazer isso, sempre, tudo fica no mundo. Naïe bisenga me yo non so la moté. Ela disse, você nunca compreendeu isto. Allez, mais portugais, moi, ils ont beaucoup chrétiens. Disse que o Portugal é um país cristiano. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mas o que vocês fizeram? Vous avez perdu le premier amour que vous aviez. Vocês perderam o primeiro amor que vocês tinham. Vous êtes beaucoup attachés Vocês ficaram mais pegados aux choses de ce monde às coisas do mundo. et vous avez lâché le Seigneur. Deixaram Jesus. Et là, tu me dis que tout est vaidade. E você está me falando que estão fazendo muita vaidade. Alléluia. Amém. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alguém está compreendendo esta manhã? Nous avions été libérés. Nós fomos libertados. Nous avions été libérés Nós fomos liberados. parce que Dieu t'a aimé. Porque Deus te amou, Il a envoyé son fils unique Jésus enviou o Filho dele único, Jesus pour Cristo, venir mourir à la croix para morrer na cruz, au mont Golgotha. a Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, Meu irmão no Senhor, à chaque fois que tu ne réalises pas l'amour de Dieu, a cada vez que você não realiza o amor de Jesus, pense seulement pensa só comment est-ce que Jésus como que Jesus a souffert à la croix au mont Golgotha. tinha sofrido na Golgotha. Oh, biloko nyonso mokili kotikalaka. Todas as coisas do mundo vão ficar. La jeunesse, A juventude, confiez-vous entre les mains de Dieu. meta a vossa vida no irmão de Jesus. Ce que vous découvrez aujourd'hui, O que você vai descobrir nous hoje, découvrons avant Bino. nós já descobrimos já antes de vocês. Alléluia. Mais confiez-vous entre les mains de... Mas confia a sua vida no nome de Jesus. Parce que vous avez encore de l'avenir devant vous. Porque vocês ainda terão mais a vida através de Regardez vocês. notre papa qui est là. Veja nosso papai que está aqui. Il était musicien dans le monde. Ele foi cantor no mundo. Abinisa bate belé. Só dança muita gente. Mabala pe kufa na nzela na ye. Muitos casamentos foi separados. Mais après avoir pris acte de connaissance, Uma vez que ele de pegou, donner sa vie à Jésus, deu a vida a Deus. sa vie a été A vida dele foi mudada, foi transformada. bien. Deixa que eu tirar minhas Papa, ta vie a été A sua vida foi transformada. Ce qu'on y a marié sauté, Se você não aceitar Deus, não se convencer. Alléluia. Parce que voix au Japon qui wana, Porque o caminho que ele tinha a escolher eza voix ya loyenge. é uma vida de ambiência. Chez nous on dit Nós falamos les chasseurs de singes, o o que costuma alcançar os macacos, morre também através do macaco. la personne qui survit les singes qui meurent à travers les singes. Comprenez que cela veut dire? Est-ce que donc Tu peux aller chasser les singes à la forêt. você pode pegar macaco no coisa? O Colombo ba ibanokili ba macaco na babomi yo. O macaco pode te matar. Alléluia. Je vous dis quelque chose que vous ne savez pas. Vou falar uma coisa hoje. Amen, amen, amen. Mon père, il était mort à la chasse. O meu pai morreu quando ele foi caçar. Ça, je ne l'ai jamais dit. Eu nunca disse isso. Et je le dis aujourd'hui. Estou a falar isso hoje. Même elle ne sait pas. Mesmo a minha esposa não sabia. Ma mère avait un songe. A minha mãe tinha sonhado. Elle dit, j'ai mal songe, je t'ai pas bien vu aujourd'hui. Ela disse que não tive bem. Il ne faut pas aller à la chasse. Não vai a caçar. Teti Meu pai foi muito teimoso. a Jibamouanaï, Pegou os cães, chasse. foi a caçar. Alléluia. Il arrive là, il voit un animal. Quando foi a caçar, viu um animal. Paf! Queria te dar um tiro no animal. Et l'arme n'a pas répondu. Mas a arma não estava a dar certo. Mon doux qui n'a pas la main, colonios. O pai disse que eu sempre tenho a arma, como que não está a dar Comment je certo? vais traiter? Comment il l'était? Como que não está a tocar hoje? Ah bon, il s'aboyait. Il s'est retourné contre O pai, quando só queria arranjar a arma, pum, voltou para ele. Mourir. Ele morreu. Amen. Amém. On t'a qu'une richesse. O pai foi caçar Il vient. e não voltou a casa. Parce que na Zamba, Quando foram seguir na mata, et moi, mon tazo de là-bas, papa, o cão estava lá do que o meu pai estava. Tiba Bayaki.
Até quando as pessoas vieram, Jeunesse, na juventude, confiez-vous entre les mains de deixa vossas vidas na mão de Jesus. Mokilio Esse mundo et Kosabino. não vos mente. Au besoin de découvrir les lots dans le domaine de Nyons. Que tal descobrir hoje o que é que se faz na domena? Molato, O vestirem, filme, os filmes. si peut me bali, peut pas se Mulher, Je homem. sais que vous avez déjà. Já sei que vocês passam o tempo a conquistarem. Mais bon temps là au banganza Mas sempre caminham com medo de Deus. parce que vous avez un ensemble où on colle libérer bino. Porque vocês são as crianças que Deus libertou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne vous dis pas toutes ces choses, qui encore va vous dire ça? Se eu não vos falar isso a todas as coisas, quem que vai falar disso? Vão pecar. Podes pecar. Parce que se vous voulez, non, betali bakwa na kolega kuna tetika na lega boy, katuka mbadi. Porque se você pecar, vai falar, não vou passar esse caminho, vou passar outro caminho. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloria, 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 gloria à Jésus. Je disais que nous n'avons pas l'intelligence. Ce n'est pas notre argent qui va nous libérer. Mais je disais que c'est seulement Dieu qui peut nous libérer. Dans tes faiblesses, bien-aimés. Le bacana a pété nous. Você pensou a Deus, Deus, quero fazer esta coisa, mas não estou conseguindo. Deus te pede, ajuda. O teu espírito me ajude. Pas même une minute. Até não vou passar um minuto. Bien-aimé, como na itenzamba. Meu irmão, você vai ver que Deus vai te ajudar. Alléluia. Amen, amen, amen. Você não é bom dele molaite. Não é preciso fazer uma longa oração. Fala só, pai, não consegue sozinho. Diz só que Deus je n'arrive pas tout seul. Mas tu peux dire, pai. Mas você pode falar, pai, ajuda. Aide-moi. Você vai ver o poder de Deus na sua vida. Alléluia. Porque Deus é nosso pai. Porque Deus é notre Père. Ele te ama. Il t'aime. Te ama muito. Il t'aime beaucoup. Et cet amour bien-aimé. E este amor, nous ne pouvons pas les mépriser. Não podes nous ne pouvons pas les refouler sous nos pieds. Não vamos deixar isso nas nossas pernas. Et quand Jésus voit tout ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, e quando Deus veja tudo o que ele fez na Golgotha, la manière dont nous tendons la main, mas na maneira que nós demos a mão a Deus, ele não está acreditando, só acredita porque ele é Deus. Alléluia. Você que está aqui muito. Porque se o Deus fosse um ser humano, não limite até 30 secondes, não acredito que nem 30 segundos, il pouvait accepter tout ce que nous faisons. E aceitar tudo isso. Alors pour finir, para acabar, l'apôtre Paul, o apóstolo Paulo disse, pour tout ce que nous venons de lire, por todos que nós acabamos de ler, l'apôtre Paul est en train de distinguer deux catégories. O apóstolo Paulo está distinguindo duas coisas. Ceux qui sont contrôlés par leur propre nature pécheresse. Aqueles que estão controlados pela natureza de pecado. Et ceux qui sont animés par l'Esprit Saint. E aqueles que estão animados para o Espírito Santo. Alléluia. Moi je pense que eu penso nós que estamos aqui neste lugar. Nous ne sommes pas animés de nos propres désirs, de notre nature, de notre nature pécheresse. Não estamos animados para a nossa natura da mais nous qui sommes ici, nous sommes animés. Mas nós que estamos aqui neste lugar estamos animados. De l'Esprit de Dieu. Espírito Santo. Amen. 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 C'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit, mais ton état dit qu'il n'est pas bon ensemble, non? É o Espírito Santo que disse, já amanheceu, acorda-te e vai agradecer a Deus. C'est un thème dentro do teu coração. Espírito que te diz. Dans ton cœur, un esprit te dit. Aujourd'hui. Et domingo. C'est dimanche. Tem que agradecer a Deus. Tu dois rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Todos que morreram, o que está te passando? Moi je dis toujours à Dieu, Seigneur, il y a des gens même qui t'ont servi plus que moi.
Eu sempre falo, Senhor, tem pessoas que trabalharam mais que eu. Il y a des gens qui ont marché dans la crainte de Dieu plus que moi. Tem as pessoas que andaram mais que tinham medo de você mais que eu. Mais ils ont perdu la vie. Mas morreram. Mais pourquoi moi je n'ai pas perdu la vie? Por que eu não morro? Qu'est-ce que je t'ai donné pour que je sois en vie? O que eu te dei para mim ficar sempre vivo? Ce n'est que par ta grâce. Eu só passo a graça. Alléluia. 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 Bien-aimé, tous à la catégorie, oh, tous au kamba manamoli mona. Vamos ter essa categoria que estamos sendo armados com o amor de Deus. Ceux qui sont kamba manamoli mona nzambe. Se estamos animados com o amor de Deus, toda a alegria deste mundo não é nada. Paul alobi, o Paulo disse, tout ce qui était gain pour moi, todo que era bem para mim, hier, ontem, aujourd'hui, hoje, je le vois inutile. Estou vendo que não é inútil. Na lingala balobi niei, salité. Na lingala diz que é sujo. Est-ce que les choses que toi tu as vomi, tu peux les remanger encore? Será que você vai vomitar e vai comer essa coisa novamente? Alléluia. Mais boni biloko yo boya ki pona Jésus. Quantas são as coisas que você não queria fazer por nome de Jesus? Yo ozongela mo. Você vai voltar. Você vai querer ter? Você não sente longe? Alléluia. Demandons que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Vamos pedir que o Espírito Santo possa nos ajudar. Oui, je disais que vous et moi, eu estou a falar que você e eu, nous appartenons au premier rang. Somos aqueles que são no primeiro lugar. Au premier groupe. O primeiro grupo. Parce que Jésus nous a libérés. Porque Jesus Cristo nos libertou. Et quand tu crois de tout ton cœur, quando você acredita com todo o teu coração, que Jésus t'a libéré, o Jesus Cristo libertou, tu dois être dans la joie. Vocês têm que ter muita alegria. Alléluia. Amen. Parce que Satan t'avait condamné. Porque Satanás tinha te condenado. Satan a juillet. Satanás disse que já o apanhou. O Deus disse que não, ele não. Está nas minhas mãos. Ela está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. E é do meu mão. Está nas minhas mãos. É do meu mão. E a lobiba, oh, nós vamos na simbi. O Jesus disse que a todos que eu peguei, na loboko na ngai, nas minhas mãos, nani azana makoki, ninguém que pega o pulpo, ya kuarracher, para poder tirar na minha mão. Ene simba mana maboko na nzambe. Meu irmão, seja pegando as coisas. Kosimba mana mbongo na yo te. Seja pegando o seu. Kosimba mana ba relation na yo te. Kosimba ma pe na intellectualité na yo. Na sua inteligência. Parce que mokolo moko. Porque dia, biloko wana te kotika yo. Todas isso vai ficar no mundo. Mais simba mana maboko na. Seja pegando nas mãos de Deus. Parce que ba onyoso ba simba me pai na ye. Porque todos estão pegando nas mãos de Deus. Moto moko te. Ninguém. Akobotola. Ah, tu me diras pasteur. Ah, vai me pastor. Na simba mina maboko na nzambe me. Mikolo va piaka ma. Deus tem no teu dinheiro. Je vous ai dit une fois. Eu disse uma vez. Tellement nous vivons dans ce monde. Quando que você vai viver neste mundo? Tem as coisas que são para as crianças de Deus. E tem as coisas que seja filho de Deus ou não, vai ter que passar. Aleluia. Hoje posso faltar dinheiro. Mas tenho a fé. Seja que meu redator vai levantar o último. Vai virar corpo. A nourrir. Alléluia. Mais muto ala animé l'esprit ya yemoko. Et dit oh ngana evini na kusuka tena fin de mois. Não sei como que eu faço no fim do mês. Moi saboy yake komiboma. A mulher vai deixar vai se matar. Você longoli yake komibwa kana. Trabalho muito despedido e você vai se matar. Mo vai que avancer. Ontem alguém que se deitou, se matou. Entre Lyon. Entre Lyon, Morge. Entre Lyon et Morge. Bien aimé. Meu irmão. Quand tu as Christ. Quand você tem Deus. Quand tu as l'Esprit de Dieu. Quand você tem o Espírito de Deus. Gérance dans de mon côté. Você não pega as coisas da Voilà l'avantage. Isso é a vantagem. Yo tiki Yesu. Quando você deixa Deus. Reviens à Jésus. Venha a Deus. Reviens à Jésus. Você que deixa Deus, venha a Deus. Tika bomurina we kamba mapana ye. Deixa a sua vida que Deus te dá. Tika mulimo na nzambe kamba yo. Deixa o Espírito de Deus te pegar. Parce que les moments où nous traversons. Parce que o momento que nós estamos a passar. É muito difícil. Amém. Amém. Deux catégories. Duas categorias. Vous êtes tiré par la nature propre et Yamasu. A categoria do pecado. Vous êtes tiré na nzoto oyo ezokamba mana molimo na nzambe. Ou a categoria que estão te pegando no Espírito Santo. Yo ni moto yebi. Você que escolhe. Alléluia. Amém. To sambisi moto. Não estamos a julgar ninguém. Ah, mais vous jugez. Non, personne ne juge personne. Ninguém está julgando ninguém.
Mas a palavra de Deus que vai nos julgar. Amen, amen, amen. Se você está na cadeia, você que sabe. Mas saiba que a cadeia que você vai voltar. Comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça? Prison. Tem uma prisão. Belchar, merci papa. Tem uma prisão que metem pessoa que vem do Fribourg Belchar. Você não vai voltar na cadeia. Ça c'est physique. Isso é física. Mais bologo é o côté espirituel. Mas a cadeia que você vai voltar é o espiritual. L'inferno. É o inferno. Ah, il faut dire des choses comme ça. Tem que falar as coisas. Ele é l'enfer. Meu irmão, inferno existe. Alléluia. Mais Zamba lingite yo kende kuna parce que akufa atinda ki mo ane po yo kende o kotalula. Mas Deus não quer que você vá no inferno, Ele quer que você entre no reino. Mais conformons-nous par rapport à la parole de Dieu. Mas vamos seguir a palavra de Deus. Tout est permis. Tudo está permitido. Mais tout n'est pas utile. Mas tudo não é útil. Alléluia. Na kota na magasin ba vin zali. Posso entrar na loja, tem vinho. Ba whisky zali ba action. Tem whisky, tem ação. Ou ngavana lá uma caneca. Ou antes que eu dorme, preciso pegar álcool. Mais os outros se détruisent nos autres. Mas você está estragando seu próprio corpo. Quand tu auras 60 ans, 50 ans, quand você vai ter 50 a 60 anos, tu vas tomber malade, bien aimé. Você vai ficar doente. Et quand tu vas tomber malade, c'est qui vont souffrir? E quando você ficar doente, quem que vai sofrer? C'est tes enfants, c'est ta Os famille. teus filhos, a tua família. Parce que tu as voulu ça. Porque você queria isso. Alléluia. Amen. Tu es libéré. Você está libertado. Je suis innocent. Ou estou inocente. Voilà la bonne nouvelle que Dieu a mis dans mon cœur. Essa é a boa novidade que Deus meteu no meu coração. Partager avec l'église de Christ. Para poder partilhar com a igreja do Cristo. Marche la tête haute. Anda a cabeça alta. Parce que Jésus t'a libéré. Porque Deus te libertou. Que le Seigneur bénisse ma fille Antonica. Que Deus abençoe a minha filha Antonica. Que meu Deus te leva mais longe. Amém. Porque esta obra vai para frente. Amém. Aleluia. Irmão Pedro, que Deus te abençoe. Se tens alguém que não fala francês, nem lingala, nem de Congo, aqui é na casa do nosso Pai. Frère Pedro, que Dieu te bénisse. Si tu vois que ta personne qui parle français ou lingala, ici c'est ta maison. Comme se fala em português, seja à vontade. Comme on dit en portugais, sois à l'aise. Aqui é na casa do teu. Ici c'est la maison de ton père. Alléluia. Amen. Il n'est pas mort pour les Malangines, il n'est pas mort seulement pour les Bakongo, il n'est pas mort seulement pour les Baluba, il est mort pour toute l'île. Ele não morreu só por Malangine, Baluba, ele morreu para toda a gente. Et sois sans toi, fica à vontade na casa do Pai. Sois à l'aise na maison de ton père. Que le Seigneur nous bénisse. Que Deus nos abençoe.